pois tudo é dele, somente dele, que ele cresça, que eu diminua. O meu coração preparado está, toma o teu lugar. Glória a Deus. Apesar que a Rosa não precisa de microfone, né? Que a paz continue em cada coração, amém? Quem está com frio diz amém. Amém. Tá vendo, pastora? Tem alguns com frio, né, pastora? Vamos deixar umas cobertinhas. Falou que vamos ter que fazer uma doação de cobertas. Mas, irmãos, sem mais delongas, né? Nós louvamos a Deus. Somos agradecidos por tão ricas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. E nós ficamos felizes porque quando nós vemos aonde está o nosso investimento, investimos, né, no reino de Deus. E quando nós abençoamos a casa de Deus, nós somos também ricamente abençoados. E vamos lá para a palavra de Deus. Abre a palavra de Deus, a terceira carta do apóstolo João. Capítulo 1. Deixa eu pôr meu amiguinho aqui, só um minutinho, irmãos. Bom, hoje o microfone não está tendo intimidade com a gente, mas nós vamos falar a palavra de Deus e nós vamos, caminhar um pouquinho na palavra e entendermos, as bênçãos de Deus. Hoje é noite de provimento, somos provedores na casa de Deus e nós louvamos a Deus e vamos tomar posse dessa bênção quando Paulo, ele abençoou a vida de Gaio. Então, João, capítulo 1, versículo 2, terceira carta de João, amém ou não amém? Mesmo assentados, vamos fazer a leitura, uma pequena leitura. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Outras traduções diz assim: amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Feche os seus olhos. A tua palavra. Pai, te somos gratos por estarmos aqui na tua casa e que através dessa palavra o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Pai, o Senhor nos sondas dos rins ao coração e eu não sei o desejo, as necessidades do teu povo nessa noite, mas eu sei que o Senhor tem bênçãos sobre bênçãos. E assim como tu és um Deus provedor que provê as nossas necessidades físicas, também nós te louvamos porque o Senhor nos abençoe espiritualmente. Pai querido, então venha nessa noite com uma unção poderosa do teu alto e sublime trono, que seja derramada, Senhor, sobre as nossas vidas e que nós possamos tomar posse em nome de Jesus. Que nada venha nos dispersar, tirar nossa atenção, mas que a nossa mente neste momento seja ligada à mente de Cristo. Que nós possamos entender que o Senhor cresça dentro de cada um de nós, mas que nós possamos diminuir diante da tua presença, porque tu és o nosso Deus, o Deus provedor, que supre cada uma das nossas necessidades. E assim como o Senhor abençoou a vida daquele homem em seu trabalho, ajudando o Senhor, o apóstolo Paulo, nós tomamos posse também das tuas bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém? E que honra, né, pastora Príscila? A Rosa estrear, né, o púlpito novo. Olha que bênção, né? Ela falou, mas para mim que ela ainda, né, fazia algumas coisas. Mas amém por isso, irmãos, porque nós somos gratos a Deus quando Deus nos abençoa, quando Deus nos prospera, para que nós possamos, né, sermos bênçãos na casa dele.
Mas essa noite o Senhor vem nos abençoar de uma forma poderosa, porque aqui o apóstolo Paulo, ele abençoou a vida desse homem que o ajudava. E o Senhor quer nos abençoar também, além das bênçãos, né, de prosperidade, o Senhor quer nos abençoar. E hoje nós vamos ver 3 tipos de bênçãos, né, sobre a nossa vida. 3 tipos de prosperidades que a palavra de Deus nos mostra. Porque o mundo, né, espiritual e o mundo aqui na terra, o mundo material, é uma ligação. E nós temos que estar bem para que nós possamos, né, estarmos vivendo uma vida de paz. E hoje é uma turbulência, um corre-corre, a vida está passando, correndo o tempo. Você conversa com as pessoas, eu não tenho tempo. É uma luta. Só que nós vemos também que nós temos que aprender a ter equilíbrio emocional. E para viver uma vida de paz, né, Ele nos ajuda a tomar decisões seguras, principalmente quando nós estamos atentos a ouvir a voz do Espírito. E o Senhor quer nessa noite falar aos nossos corações, né, falando em cada situação que muitas vezes nós passamos. Acabamos de ouvir, né, a pastora Priscila dizer do Bolsonaro, que tem uma posição abençoada. Mas o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, teríamos que passar por grandes coisas. Mas o Senhor nos mostra através da sua palavra que Ele tem bênçãos para nós e Ele quer nos abençoar. E como está a sua vida emocional nessa noite? O que você tem enfrentado? O que você tem passado? Talvez vocês tenham, né, passado por grandes coisas, dificuldades no seu caminhar. E às vezes nós não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas nós temos que andar com Deus, seguir o seu exemplo, para que nós tenhamos paz. Sabe aquela tranquilidade quando nós colocamos a nossa cabeça, a nossa mente no travesseiro e sentimos, né, aquela paz que o Senhor nos dá, né, o Deus da paz. Paz significa o quê? Shalom, né, o Deus da paz. Nós louvamos um louvor que diz assim: nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. E às vezes a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, talvez esteja um pouquinho bagunçado. Vire para o irmão do seu lado e diga para ele: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Deus deseja nessa noite fazer esses ajustes. Somos abençoados, estamos vendo, né, como nós somos sendo abençoados, mesmo sendo uma igreja pequena em número. Mas nós somos trabalhadores e somos abençoados, somos cooperadores da casa de Deus. E o Senhor tem nos abençoado, então nós somos gratos por isso. Mas a nossa vida emocional também, nós não podemos deixar nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque nós precisamos ter paz. E diga para você mesmo, o que precisa ser consertado? Qual é o problema que eu estou enfrentando? Qual é a dificuldade que eu estou enfrentando na minha vida emocional, sentimental? Meus queridos, aquilo que parece ser o fim, Deus diz não, é o começo. Os grandes filmes de Hollywood, eles projetam, ensaiam do fim. Através do fim que ele tem um começo. Pena que nem todos
Todo fim que a gente espera, a gente assiste filmes com tanta expectativa, né, pastor Jonas? Como o filme que você... Ele já contou o final para nós, né? A gente não queria saber, mas ele contou. Então, o final é o começo. E qual é a tua dificuldade nessa noite? Talvez na sua área, no teu trabalho, nos seus estudos, na sua vida secundária, enfrentamos problemas. Mas o Senhor quer nos abençoar, porque né, o que o apóstolo Paulo fala, né, para Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Ele não diz em algumas coisas, todas as coisas. Como nós aprendemos, né, que o Senhor fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Que o Senhor tem bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Então a frase ter paz significa, né, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque nós usamos essa na nossa vida emocional, financeira, profissional e espiritual. E o Senhor quer nos abençoar nessa noite. Ele quer colocar ordem em cada situação. Em cada situação na nossa vida. Então, na nossa área emocional, que o Senhor traga saúde para a nossa vida emocional, prosperidade para a nossa vida emocional. Então, nós temos que ter o quê? Uma relação saudável nos nossos sentimentos, porque hoje em dia nós vemos, né, as pessoas de forma tão tribulosa, fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, sofrendo antecipadamente. Uns têm tantos dinheiro e sofrem por quê? Não sabe nem aonde colocar. Tem pessoas depressivas. Enquanto outros estão ali. Mas as coisas encobertas cabem a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que nós louvamos a Deus, né? Se nós temos a nossa comida, a nossa roupa, somos gratos a Deus. Eu sei que todos nós aqui temos além disso. Somos prósperos, somos abençoados. E vamos mais além. E que nós vemos, né, a palavra de Deus em Filipenses 4:7. Você não precisa abrir agora, mas você na sua casa poder ler, que fala sobre essa paz que excede todo o entendimento. Então o resultado do homem, da ação do homem, colocar as suas preocupações e descansar em Deus, está escrito. Olha, o que está escrito em Filipenses 4:7: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa, um de cada vez, a vossa mente. A nossa mente, ela precisa estar ligada à mente de Cristo, para que nós tenhamos paz em um mundo atribulado que nós estamos vivendo. Mas somos privilegiados porque nós somos filhos de Deus. O Senhor diz que lá na cruz do Calvário o Senhor gerou filhos e filhas. Somos filhos de Deus. E essa mesma palavra diz: se o Senhor, né, nos mostra que se nós somos maus, queremos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. E esse Pai, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar nas nossas emoções, que nós tenhamos prosperidade nas nossas emoções. Então coloque tudo diante de Deus. Você está ansioso, está preocupado, amanhã você tem coisas, ou no decorrer dessa semana você tem coisas para fazer. Diz: Senhor, está tudo nas tuas mãos. Toma conta. Toma conta. Como diz a pastora no início, nós temos que ter fé, como louvor que, né? Nós vivemos pela fé. A fé que nos motiva a prosseguir em todo esse mundo, né, conturbado que estamos vivendo.
Mas o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus que conhece as nossas petições. E é nele que nós podemos e devemos descansar. Apenas nele nós podemos encontrar o quê? Paz, alegria, força. Força, irmão, para levantar. Sabe aquele dia que você fala, ai, hoje eu não queria levantar? Não. Fala, não, eu vou levantar. Principalmente agora que vamos entrar nessa estação friozinho. Mas nós temos que prosseguir, temos que levantar e continuar, pedindo sabedoria que nós necessitamos para enfrentar cada situação. E dentre elas, que o Senhor possa nos abençoar na nossa vida emocional. Que nós tenhamos equilíbrio, termos forças para prosseguir. E o Senhor também mostra que nós temos que ter bênçãos, prosperidade na nossa vida familiar. A família é a base de uma vida bem-sucedida. É nela que nós aprendemos os valores que farão parte da vida e influenciarão a todos e em todas as nossas decisões. O dinheiro muitas vezes traz desgraça na vida das famílias, infelizmente. Mas quando nós somos filhos de Deus e sabemos administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a nossa família é abençoada, a nossa família é próspera. Então eu te pergunto nessa noite, o que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar dentro da tua casa, da tua família? Eu não estou dizendo aquela baguncinha, sabe aquele quartinho de bagunça que a maioria tem? Sabe aquela baguncinha que às vezes nós fazemos e não dá tempo de arrumar? Mas a nossa família, a nossa convivência, a nossa harmonia. E hoje, isso aqui é uma bênção, uma ferramenta maravilhosa, mas tem destruído muitas famílias. Tem distanciado pessoas de Deus. E isso é triste, irmãos. Coisas que nós vemos que entristece o nosso coração, quanto mais o coração de Deus. Mas Deus tem bênçãos para a nossa família. Nós temos que ter uma família saudável. A nossa família, ela é tão importante. E é necessário Deus nos abençoar financeiramente, para nós abençoarmos a nossa família, para nós termos o pão de cada dia, para nós termos as nossas vestimentas, aquilo que nós precisamos, a provisão de Deus, como nós acabamos de louvar. E Deus sabe disso, e é por isso que a palavra tem nos dirigido com sabedoria, que nós possamos saber viver bem em família. Sabe aquela expressão, quando mexe no bolso, quando mexe no dinheiro, E quantas famílias, quantos casamentos, o que é meu, o que é seu. Não, irmãos. Quando nós casamos, a palavra fala que somos uma só carne. O que é meu é do meu esposo, o que é do meu esposo é meu. Então nós precisamos ter comunhão, paz dentro do nosso lar, harmonia, para que tenhamos prosperidade, sabermos administrar. Tem mulher que ela esconde do marido. Ela vai comprar alguma coisa, o marido não fica sabendo. E vice-versa, quando vê já está lá. E às vezes atrapalha, ou muitas das vezes, Mas aqui não tem ninguém assim, com a graça de Deus, nem um casal assim, Nós louvamos a Deus. Então que a nossa família tenha paz, tenha alegria, tenha harmonia diante de Deus, diante das situações que nós enfrentamos. Nós louvamos a Deus por termos uma família. Deus, Ele tem prazer em abençoar. Deus, Ele não fez o homem para viver sozinho, mas Ele tem prazer em que nós vivamos em família, termos um lar,
termos um relacionamento abençoado. E hoje é tantas coisas, né? Hoje nem casar, a gente vai fazer um contrato. Você fica na sua casa, eu na minha casa, e é mais fácil. Não é assim que o Senhor nos mostra através da sua palavra. Ele nos mostra que Ele fez o ser humano para viver em família. Nós não podemos, não devemos viver sozinhos. Hoje temos outras escolhas. Mas é aquilo que agrada a Deus. Então, nenhuma prosperidade financeira vale a falência de uma família. Abençoa a sua família. Quando você receber o seu salário, investe na sua família. Vê aquilo, marido e mulher, o que nós estamos precisando, o que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar dentro do meu lar, vamos consertar. Ou dentro do nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, com os filhos, tem que haver conserto. E por último, a prosperidade financeira, que é bênçãos para nós também. Então, as bênçãos espirituais, elas vão além das bênçãos materiais. Elas vão além de uma conta bancária rechochuda. E nós temos um Deus que nos supre financeiramente as nossas necessidades. E Ele tem suprido cada uma delas com certeza. E essa é a prova, irmãos, que somos pessoas abençoadas. Com a graça de Deus, nós temos aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Porque se nós olharmos para os grandes homens da Bíblia, nós temos visto a bondade de Deus, a parte que eles tinham em comum. Pessoas que eram abençoadas quando eles contribuíam na casa de Deus, quando eles faziam coisas na casa de Deus, quando eles abençoavam, eles eram prósperos. E a gente não tem tempo, mas tem muitos homens da Bíblia. Se você ler a história de Isaac, de Abraão, de Davi, quão eles foram abençoados. Quanto mais eles abençoavam a obra, as coisas de Deus, mais eles eram abençoados. Nós ouvimos essa noite. E vamos tomar posse para as nossas vidas. Mas vamos consertar aquilo que está quebrado, aquilo que está faltando e aquilo que está fora do lugar, para que nós tenhamos paz, para que Deus nos dê essa paz de tranquilidade, de que nada venha nos faltar. Vamos pedir para que o Senhor possa nos prosperar, que Ele venha nos prosperar, porque a palavra fala que nós somos filhos de Deus, nós temos direito, nós somos cordeiros com Cristo. Ele morreu lá na cruz e Ele entregou a sua vida, para que hoje nós tivéssemos uma vida plena em todas as áreas. Amém? Se coloque de pé. Coloque as suas mãos em posição de bênçãos. Você conhece a bênção da prosperidade. Você conhece a bênção espiritual que você necessita. Porque você é filho de Deus. Você é amado, querido. E é direito nosso. Somos filhos de Deus, somos resultado de tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Então coloque a sua situação diante de Deus. O que tem faltado, o que você precisa, ou se você precisa ser curado na sua área emocional, na sua área da saúde, que vai além da tua alma, como diz, quando Paulo, ele abençoou Gaio, ele disse assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai a tua alma. O Senhor vai além
Pai querido, Pai amado, e nessa noite eu profetizo, assim como Paulo profetizou bênçãos sobre bênçãos, eu profetizo nessa noite bênção na área emocional, na área sentimental, aquilo que está quebrado, aquilo que está fora do lugar, o que está te faltando, forças, desejo de voltar ao primeiro amor, desejo de ter um encontro real com Deus. Coloque a sua mão no seu coração e diga: Pai, eu quero dar o meu melhor, mas começa em mim. Nós precisamos estar curados para curar, nós precisamos estar firmes para ajudar o outro, nós precisamos ter saúde. E eu profetizo, Senhor, bênção sobre os lares, bênçãos sobre os casamentos, bênção, Senhor Deus, sobre as famílias. E eu tomo posse sobre a minha vida, sobre o meu esposo, sobre os meus filhos, sobre a minha descendência. E assim eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir diante da Tua presença, para que Tu cresças, para que Tu venha com Teu poder, com a Tua graça, abençoar, Senhor, a nossa área financeira, os sonhos dos Seus filhos. E eu profetizo, Senhor, toda sorte de bênçãos, mas dentre elas também a bênção da prosperidade. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que haja promoção de emprego, que haja bênção, Senhor, nos estudos, que os Teus filhos possam progredir, que portas venham sendo abertas aonde não há portas, que todo fim seja o começo. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que haja prosperidade na área emocional, na área física e também na área financeira, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai querido, profetizamos bênçãos sobre a nossa igreja, que nada, Senhor, seja, Pai querido, quebrado, que nada faltando, que nada fora do lugar. Profetizamos, Senhor, sobre o nosso Brasil, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Profetizamos, Senhor Deus, sobre o nosso bairro Jardim Imperial e os demais vizinhos e circunvizinhos, e sobre a nossa cidade de Catanduva, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, para que tenhamos paz, para que tenhamos tranquilidade, para que nós possamos desfrutar das Tuas bênçãos. Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos, porque lá na cruz do Calvário o Senhor gerou filhos e filhas, e como herdeiros, co-herdeiros, Senhor, desta herança, que nós possamos cuidar daquilo que nós temos, a nossa salvação. Mas nos ensina também, Senhor, a falar do Teu amor àqueles que precisam. Muitas almas estão aí fora, Pai querido, sofrendo, vivendo situações, Pai querido, de derrota, de destruição, mas que nós sejamos canal de bênçãos, em nome de Jesus, mas que tenhamos, ó Pai querido, ânimo, forças, para completar essa caminhada. E assim nós Te louvamos nessa noite, e assim, ó Pai querido, nós tomamos posse das Tuas bênçãos. Que haja paz, ó Pai querido, em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Te abençoe. Ele sempre faz mais do que merecemos, e Ele faz tudo novo. Não dá tempo, mas se houver tempo, não, eu sei que vai dar tempo no seu lar. Ouve aquele louvor, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Terminamos a nossa campanha de 21 dias. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, por cada palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Somos filhos de Deus e nós louvamos isso por Ele. Se somos filhos e Ele é o nosso Pai, nós temos direito de tudo que é dele, né? É nosso também, é direito nosso. E nós louvamos a esse Deus tão maravilhoso que nos traz essa paz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas que o Senhor abençoe aquilo que talvez
né? Você, não sei o que você esperava ouvir nessa noite, mas o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua vida emocional, na sua vida, né, na sua saúde, trazendo saúde, assim como Ele restaurou a vida da pastora e hoje ela pode estar conosco aqui, assim a minha e a sua vida também, e assim prosperar. E nós estamos vendo, né, presenciando as bênçãos que Deus, né, nos abençoe e nós possamos e podemos contribuir na casa de Deus. Amém?